Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje nós vamos fazer os testes da GTX 1060 ROG Strix OC 6GB, ok? Essa aqui que é uma das 1060 mais overclockadas que nós temos no mercado e ao mesmo tempo é uma das 1060 mais caras que nós temos no mercado. Eu vou comentar mais sobre isso ao longo do review, ok? Então, no vídeo de hoje eu vou fazer o comparativo com a RX 480 Nitro+. Por que a Nitro+? Apesar dela ter apenas 2 fãs contra 3 fãs, ela tem um dos maiores clock entre as RX 480, assim como essa placa também tem um overclock bem alto. Então eu vou colocar as duas placas lado a lado para a gente ver a performance e também vou comparar com a GTX 1060 referência. É sempre interessante a gente ver como que um projeto diferenciado se comporta em relação a uma placa de referência, seja na questão da temperatura, na questão do FPS. A gente pode ver também, por exemplo, se vale a pena comprar uma ou outra, embora você aqui no Brasil não consiga comprar um modelo Founders Edition, mas eu acho um comparativo válido, certo? Então, sem mais enrolação, vamos conhecer a placa, vamos dar uma olhada de perto nela e vamos partir para os testes de desempenho, ok? Bom pessoal, aqui está a caixa do produto, nós temos a logo ROG e a logo Strix LED RGB Aura. Então para quem gosta de LEDs aí, essa placa tem LEDs aqui na parte de cima, você pode controlar e mudar a cor, certo? Parte de trás, nós temos aqui as tecnologias, Wing Blades, você já conhece, já mostrei em vários reviews de placas ASUS, Alta Extreme Technology, que é um processo de produção 100% automatizado, RGB já falei, GPU Tweak 2, que é um software bem legal para fazer overclock, a tecnologia Fan Connect, que eu vou mostrar para vocês depois, e VR Friend, ok? Aqui nós temos mais uma vez uma mudança visual na linha Strix, ou melhor dizendo, ROG Strix, né? Então na série passada nós tínhamos aqueles traços em vermelho, prata e preto, com iluminação apenas aqui na parte superior. Então agora nós temos uma placa praticamente totalmente na cor preta, com aberturas frontais aqui para iluminação RGB. Então se você gosta de LEDs, nós temos aqui muitos LEDs. Ok? Você pode configurar essa iluminação pelo software Aura. O sistema de refrigeração é proporcionado por 3 fãs com a tecnologia Wing Blades, que já vem da série passada, onde a fan é modificada para proporcionar mais pressão e fluxo de ar sobre a placa. E claro, a placa tem aquela famosa tecnologia chamada 0dB, que vai entrar em ação desativando ou reativando individualmente cada fã conforme a necessidade. Então na área de trabalho a placa fica bastante silenciosa. Esse aqui é o dissipador, vocês estão vendo que ele cobre praticamente toda a placa, ele é bem espesso. E nós vemos ali também os 5 heat pipes, a gente pode ver mais aqui pela parte de trás, olha só, certo? São heat pipes bem grossos que fazem um contato direto com a GPU e daí que vem a tecnologia DirectCU, né? Cobre direto. Esse cooler aqui é chamado de DirectCU 3. Uma coisa interessante, pessoal, nós vemos aqui, ó, que os MOSFETs, que é uma área muito importante aí da placa de vídeo relacionada ao VRM, nós temos thermal pads e não apenas thermal pads, mas o contato com o heatsink. Um outro recurso legal relacionado à temperatura da placa são esses 2 headers aqui na bundinha da placa. Então você consegue colocar 2 fãs conectadas diretamente na sua placa de vídeo. Para que isso? Nós sabemos que um dos componentes que mais esquenta dentro do computador é a placa de vídeo. Então por que não controlar as fãs de acordo com a operação na placa de vídeo? Se a placa de vídeo está em carga, se a GPU está em carga, as fãs podem ficar uma rotação maior, proporcionando mais desempenho, ao mesmo tempo que você consegue ter um sistema mais silencioso quando a placa de vídeo está em idle. É um sistema legal, não é mesmo? Aqui na parte de cima nós vemos a logo Strix, Republic of Gamers e o conector de alimentação de 8 pinos que pode fornecer 150 watts de energia para a placa, somando com o slot nós temos até 225 watts para a placa, ou seja, é bem além do que você precisa, você tem folga para fazer overclock, e esse é um dos diferenciais em relação ao modelo Founders Edition, que é o modelo referência, ok? A placa mede 30 centímetros de comprimento, então você precisa ter um gabinete que caiba essa placa, que tem um espaço bacana, ela tem 13 centímetros de altura, ela é um pouquinho maior que o slot, ok? Aqui na parte de trás nós vemos que ela tem 2 conexões HDMI, isso porque ela tem o selo VR Friend, então você consegue ligar o monitor HDMI ao mesmo tempo que um óculos de realidade virtual. Nós temos também 2 DisplayPort 1.4, nós temos aqui também o DVI, ok?
Vamos agora aos testes de desempenho da 1060 Strix. Nos testes a seguir eu vou comparar a GTX 1060 Strix OC com a RX 480 Nitro Mais OC, ambas placas com clocks bem altos dentro das suas categorias, além dos comparativos com o modelo Founders Edition, também conhecido como modelo referência. As informações na tela mostram os FPS, os dados da GPU como clock, temperatura e utilização, núcleo mais utilizado do processador e utilização média do processador, memória de vídeo, memória dinâmica e memória RAM. As especificações completas da bancada estão na descrição. Vocês estão vendo os gameplays gravados lado a lado, que sofrem um pequeno impacto na performance devido à gravação, mas logo a seguir veremos os gráficos com os dados obtidos sem impacto na performance. Como de costume, eu fiz os testes em 2 ou 3 configurações e em 2 resoluções, Full HD e Quad HD, também conhecida como 2.5K. Em Full HD, a Strix OC leva uma já esperada vantagem em relação ao modelo referência, devido ao boost clock da GPU ser maior, enquanto que em relação à RX 480 Nitro+, a performance varia conforme o jogo e a API usada. Ocorreu um empate técnico em Ashes of the Singularity em DirectX 12, Far Cry Primal e The Witcher 3 em DirectX 11. Houve um salto de desempenho em GTA V, 23% se nós considerarmos a média em Very High. Rise of the Tomb Raider em DirectX 11 houve 12% a mais de performance na 1060 em Very High, com uma menor diferença rodando em DirectX 12, de 5% a 8%. Por outro lado, em Doom com a API Vulkan, a RX 480 Nitro+ ficou 16% superior, assim como em The Division, 15% superior em Ultra e em Full HD. A GTX 1060, bem como a RX 480, são placas também indicadas para entrar em Quad HD ou 2.5K, sendo recomendado reduzir as configurações do Ultra para o alto, assim a gente consegue nos aproximar novamente dos 60 FPS, conforme nós vemos nos gráficos a seguir, em Doom com API Vulkan, Far Cry Primal, GTA V, Rise of the Tomb Raider, The Division e The Witcher 3. Analisando a temperatura versus o clock da Strix OC em relação ao modelo referência, nós vemos que ambas as placas trabalham em clock superior ao boost típico, graças à tecnologia GPU Boost 3.0, que já foi abordada em vários vídeos aqui no canal. A Strix trabalha com perfeita estabilidade de clock durante as 3 rodadas do Metro Last Light Redux, que duram aproximadamente 8 minutos, enquanto que o modelo referência tem pequenas oscilações, mas ainda assim acima do seu clock especificado. Isso aqui ocorre devido ao Power Limit, Temp Limit, também já foi abordado em outros vídeos. Relacionando esse gráfico com a temperatura, vemos a grande diferença entre as duas placas. Mesmo em um clock cerca de 200 MHz superior, a Strix mantém a temperatura até 10 graus a menos, com a média do teste em 4 graus de diferença, com as 3 fãs produzindo pouco ruído. Analisando os benchmarks como o 3D Mark, vemos uma pequena diferença entre Strix OC e a Nitro+, 2,5% no modo Performance, 7,5% no modo Extreme e 6% no modo Ultra. Aqui vemos também os testes com a Strix OC em Overclock, consegui estabilizar a GPU em 2164 MHz e memórias a 9400 MHz, o que resultou em aproximadamente 5% de aumento de desempenho em relação aos testes em estoque. Confira agora outros gráficos em benchmarks e frame time dos jogos testados, lembrando que nos gráficos de frame time, quanto menor o tempo do frame e menos variação, nós temos um gameplay mais fluido. Bom pessoal, considerações finais acerca da GTX 1060 ROG Strix OC 6GB. Vocês viram pelos gráficos e pelos testes lado a lado que é uma placa que tem uma boa performance para Full HD e 2.5K, no Ultra e no Alto, respectivamente 60 FPS, tem uma boa performance para VR, certo? Apesar dessa não ser a realidade do brasileiro, os óculos são muito caros, eu mesmo não conheço ninguém que está jogando, mas é um parênteses aqui.
É bastante fria, sobe bastante em overclock. Claro que dependendo da GPU você vai subir mais ou menos. Porém, a grande polêmica é o preço. Essa placa foi lançada lá fora por 330 dólares, que é 50, 60 dólares a mais em relação às 1060 concorrentes e mais ou menos nessa faixa de diferença em relação a 480 Nitro que eu comparei nesse vídeo. E aqui no Brasil chegou por R$ 1.900, entre R$ 1.800 e R$ 1.900 dependendo da loja. Esse é o preço à vista. O preço a prazo chegou por mais de R$ 2.000 e ela chegou num preço parecido com a 1070, inclusive tinha 1070 em promoção por menos de R$ 2.000. Por melhor que a placa seja, se ela custa 500, 600, 400 reais a mais que o modelo concorrente, seja a 1060 concorrente ou a 480, entregando uma performance similar, isso vocês viram em relação a Nitro e vão ver em relação a outros modelos de 1060, fica extremamente difícil de recomendar como a melhor opção. É uma placa comercializada num segmento premium, para quem quer a melhor ou uma das melhores 1060. Se fosse para eu decidir entre a 1060 Strix e a Nitro+, não tem como não escolher a Nitro+, pelo seu preço e performance. E logo logo eu vou comparar com outras placas, outras 1060, já estou inclusive comparando aqui, e outras 480, tudo bem? Então pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Avalie o vídeo, gostou ou não gostou, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço para vocês. A gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Fui, galera!